Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham no 4º Congresso Espírita do Espiritismo.net. Nós estamos conversando com os expositores que estão fazendo parte da edição 2023. E temos aqui o nosso querido Humberto Schubert. E nossa pergunta: qual a importância da doutrina espírita para a atualidade? Doutrina espírita, ela é de suma importância na atualidade, no momento que foi cunhada e será muito importante no futuro, na medida que o destino humano é o progresso, é o amadurecimento, é a evolução, é a libertação dos nossos vícios, dos nossos defeitos. E ela é uma ferramenta muito poderosa nessa direção, na direção do melhoramento do caráter humano e, consequentemente, do melhoramento da sociedade, por tabela. Então, a gente precisa tomar consciência, de uma maneira mais séria, sobre a necessidade de nós aproveitarmos a sua atualidade. Não basta que ela tenha sido cunhada com princípios eternos, de uma maneira crítica, dinâmica, que permite a atualização constante, se nós também não fizermos o trabalho de continuidade do legado de Allan Kardec, do legado dos grandes pensadores espíritas que estiveram sempre em contato direto com os problemas da sua geração. Agora, o que é vida hoje para a ciência e para a doutrina espírita? É uma pergunta muito interessante também. É uma pergunta filosófica, porque vida não é um conceito científico. A vida não é um fato. Ela se refere a um conjunto de fatos que nós, num guarda-chuva conceitual, enfeixamos e cobrimos com o conceito de vida. Então, esses fatos, que são os fatos biológicos, os encontros que nós temos com seres vivos de vários tipos, de plantas, de bactérias, de animais diversos, eles são os fatos que nos informam a respeito desse conceito, dessa ideia filosófica que explica e que dá sentido a esses fatos. Então, na ciência, nós temos uma dificuldade muito grande de definir a vida, na medida em que, atualmente, os cientistas eles não têm na sua formação um conhecimento ou uma meditação filosófica sérios. E essa carência de meditação filosófica leva muitos cientistas a elaborarem conceitos, às vezes, simplistas do que é vida, do que é a própria ciência, do que é a verdade, do que é a natureza. Então, a gente precisa resgatar o senso de uma formação filosófica mínima, inclusive para os cientistas. A doutrina espírita tem a vantagem de ser essencialmente filosófica. A base da doutrina espírita é uma filosofia, não é exatamente uma ciência, uma religião, é filosófica, embora a filosofia espírita olhe e esteja também escorada sobre a ciência e sobre a religiosidade humana, sobre a espiritualidade. Então, com essa abordagem mais filosófica, a doutrina espírita consegue nos oferecer um conceito mais adequado de vida, muitas vezes, que a própria ciência. Claro que aqui a gente está falando de uma maneira generalista, porque há, sim, cientistas que têm uma sólida formação filosófica. A gente pode citar vários do passado e alguns muito poucos mais recentemente, mas um dos maiores neurocientistas da atualidade, Ian McGilchrist, por exemplo, um modelo de neurocientista, é também um sujeito profundamente erudito em filosofia e vai nos oferecer um conceito substantivo e denso de vida como algo realmente essencial à compreensão e manutenção de todos os processos biológicos que a ciência estuda. E ele é um sujeito super consciente de que, assim como faz, por exemplo, a filosofia espírita, é preciso
ter um conceito filosófico do que é a vida, um conceito ligado a toda uma visão de mundo, a uma base metafísica, ou seja, de valores, de princípios elucidativos e interpretativos da realidade. Nós agradecemos ao nosso querido Humberto, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite, e agora suas palavras finais para aqueles que estão nos assistindo. Então, bom, o Espiritismo é um conjunto de ferramentas muito amplo, com uma serventia muito diversificada. Quando a gente compra para nossa casa uma caixa de ferramentas, é muito comum que a gente se acostume muito rápido a usar um martelo, uma chave de fenda para abrir o bocal de uma lâmpada, uma coisa assim, e nós às vezes ignoramos alguns daqueles instrumentos que não nos são familiares. Então é preciso que a gente pense se a gente não está deixando de aproveitar alguns instrumentos importantes apenas porque a gente não está familiarizado com o seu uso. Muitas vezes no movimento espírita, na literatura espírita mais recente, diferente de como as coisas eram 80, 100 anos atrás, a gente faz o bom uso do martelo, faz o bom uso da chave de fenda, da chave inglesa, mas a gente ignora aquelas pecinhas menores para ajustes finos que são fundamentais de se conhecer. Isso envolve uma noção de como a ciência atual dialoga com o espiritismo, uma noção de como a filosofia dialoga com o espiritismo, de como a religião foi desenvolvida e evoluiu desde a época que o espiritismo surgiu até hoje, para que a gente esteja realmente par e passo com os avanços da contemporaneidade. Muito obrigada, meu querido. Que Deus te abençoe.